Irmãs, irmãos do Brasil e do mundo que acompanham o programa do ICL Espiritualidade na Ação. Entendemos que esse período agora é um período muito forte, porque estamos celebrando a ressurreição de Jesus, não é isso? E, ao mesmo tempo, é forte, porque estamos refletindo sobre o mistério da vida que começa com a morte, a partir do falecimento em plena Páscoa desse homem de Deus chamado Papa Francisco. Portanto, estamos aqui fazendo esse trabalho, investindo para que mais e mais pessoas entendam o quanto a missão do Papa Francisco é uma missão nobre e que, na verdade, é um ensinamento para a nossa missão, para a missão de cada um. Como atualizar o Evangelho na nossa vida? Isto é, fazendo isso, você está exercendo a espiritualidade na ação. Bom, nesse clima pascal, nesse clima de preparação dos funerais desse grande homem que viveu o Evangelho, chamado Papa Francisco, nós chamamos, para refletir conosco, a espiritualidade do Papa Francisco. E chamamos esse grande irmão também, Francisco Frei Sérgio, que agora vai se apresentar para nós. Saudações, paz e bem, Frei Davi, a todos os que nos acompanham aí pelo ICL. O ICL é uma fonte aí de muita esperança na nossa comunicação nesse nosso país, né? Então, estou à tua disposição aqui para a gente comentar esta vigorosíssima espiritualidade que o Papa Francisco nos transmite, e nos transmite porque ele viveu, né? Não é algo artificial no Papa Francisco, a força da espiritualidade. Aliás, nós precisamos sempre alimentar nossa espiritualidade, o nosso espírito. Nós somos constituídos de corpo, mente e espírito. E se nós não alimentar o nosso espírito, que é a grande força vital que existe dentro de nós, que é o núcleo duro da presença de Deus em nós, mas que não se realiza, a espiritualidade verdadeira nunca pode ser uma espiritualidade egoísta, porque nós somos criados como seres de relação com os outros. Então a espiritualidade sempre envolve nós e os outros, mas a espiritualidade é alimentar o Deus verdadeiro que existe e que mora em nós. Então, e o Papa Francisco viveu muito isso, e ele só nos deixa fisicamente, o papado dele está recém começando, a mensagem do Papa Francisco vai nos orientar e nos iluminar por muito tempo, Frei Davi. Olha, é muito bonito você falar isso, que o papado dele está só começando. E quem ontem e hoje está acompanhando os meios de comunicação do mundo inteiro está admiradíssimo, porque nunca nenhum outro evento do mundo teve tanta repercussão positiva e numa direção maciça, apoiando a maneira de viver e de agir do Francisco. E de modo que você quase não vê até a direita e os conservadores falando. Eu acho que eles estão impactados ainda com a presença maciça da grande imprensa do mundo falando positivamente desse grande homem que viveu e encarnou a espiritualidade de Jesus Cristo no seu dia a dia. Meu irmão Frei Sérgio, olha só, quando o Papa Francisco, ainda em 2013, decidiu botar o dedo na ferida, que é o fechamento da Europa para acolher os imigrantes africanos, e o Papa é claro no seu coração e na sua mente: a Europa explorou, colonizou a África. Agora, a África precisa buscar na Europa
a devolução da indenização. Então, os imigrantes que estão chegando, nada mais é do que o preço que a Europa tem que pagar por tudo aquilo que foi exploração do povo europeu, dos países europeus, e das potências europeias e dos seus governantes também, principalmente. Sérgio, quando o Papa fala isso com outra imagem, mas nessa direção, a direita do Brasil e do mundo e os conservadores do Brasil e do mundo falou que o Papa estava endemoniado. O Papa estava botando o dedo e onde não cabia ele, que o lugar dele é da igreja e não mexendo com problemas sociais. Que isso era uma ofensa à igreja. Eu te pergunto, será que os conservadores, será que o da direita não entende o Evangelho de Jesus Cristo, que é claríssimo? Tive fome e deste de comer. Estava nu e me vestistes. Como você vê isso, irmão? Olha, o Frei Davi e os que nos acompanham aí, eu acho que a espiritualidade do Papa Francisco, ela tem três âncoras. Ela está ancorada em três grandes pontos que foram a vida dele, sabe, a expressão da vida dele. O primeiro é o Evangelho de Jesus, do Jesus histórico, da prática de Jesus, o Jesus que peregrinou pela Palestina, que chegou nas casas, que curou doentes pelas estradas, que devolveu a vida e a dignidade para tantas pessoas, que não mandou apedrejar a mulher adúltera, que não mandou o povo certo, porque não era o dever dele, a missão dele era espiritual, então não tinha nada que ver com a fome do povo, não. Ele disse para os discípulos, é nós que temos que ajudar a resolver o problema da fome deles, dai-lhes vós mesmos de comer. Essa prática de Jesus, né, foi uma fonte da espiritualidade de Francisco, uma das âncoras de Francisco. Eu chamo isso de espiritualidade jesuânica, uma espiritualidade ancorada em Jesus. E se nós olhamos o nosso mestre, né, o nosso querido Frei Francisco de Assis, né, ele na sua regra ele diz assim, né, o irmão menor deve seguir o rastro de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A doutrina e as pegadas, né? Como se estivesse andando junto ali, no mesmo caminho, no mesmo trilho. Então, o Papa Francisco, a espiritualidade que ele desenvolveu foi essa espiritualidade. A segunda âncora, não tem uma acima da outra, sabe? Não é a segunda, mas é para dizer, né? É o sofrimento dos pobres, a dor dos pobres. E a dor dos pobres é a dor dos migrantes, dos palestinos atacados numa guerra injusta, dos latino-americanos, das pessoas que apodrecem nas prisões, muitas vezes sem dignidade, das crianças, de, de tráfico de crianças, das mulheres, com todos os sofrimentos carregados pelo machismo e pelo patriarcalismo, onde tem gente pobre, onde tem dor, ali está o coração do Papa Francisco, e esta é uma outra alimentação viva da espiritualidade dele como consequência do seguimento de Jesus. E a terceira é a mãe natureza, agredida, violentada, destruída, em perigo, em risco, que é a fonte de vida de todos nós. Se nós destruirmos a natureza, estamos destruindo a nós mesmos, né? E daí brotam até as encíclicas dele, as orações dele, a encíclica Laudato Si, a encíclica do amor à natureza, a encíclica Fratelli Tutti é uma encíclica do amor aos pobres, né? E a encíclica Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, é a encíclica do seguimento de Jesus, quer dizer, ele também escreve o que vive e vive o que escreve. E isso eu acho que essa é a grande lição do Papa Francisco para todos nós, né? Foi alguém que passou pelo mundo fazendo bem, como se disse como se diz do seu mestre, né? Do nosso mestre Jesus. Teve gente que disse foi tarde, comunista, vai para o inferno, que o inferno está festejando
a tua chegada? Teve gente que fez. Mas muito poucos, Frei Davi, muito poucos, porque se dizem cristãos, mas eu acho que não foi com Jesus Cristo que eles aprenderam ódio, não, né? Acho que foi com alguma outra entidade, com alguma outra maestria. Mas como você disse, a esmagadora maioria do povo se dobraram ao encanto e ao testemunho do Papa Francisco, né? Que viveu a sua cruz nessa última doença, ofereceu essa sua cruz. Veja bem, profundidade da espiritualidade dele, deixou escrito que o sofrimento que ele passou nesse último período de internação, ele oferecia pela paz no mundo, principalmente pela paz aí na faixa de Gaza, aí na Palestina. Então, sem dúvida, né, é uma mensagem de luz para esse mundo em profundas crises, né? Papa Francisco vai ser uma luz orientadora para o nosso caminhar, no nosso futuro cheio de inseguranças, mas também cheio de esperanças. Exatamente, muito bonita a sua reflexão. Ontem, em uma roda de conversa, pessoas me falaram assim: Frei Davi, é tão límpida a fala de Jesus, é tão concreta o que é cristão a partir de Jesus Cristo. E a ação de Jesus, que ele quer ver reproduzida em nós, é muito definida. E, para mim, Frei Davi, o Papa botou isso em prática. Frei Davi, quem é contra o Papa tem o direito, uma pessoa de direita, uma pessoa conservadora, de direita, até de maneira irresponsável, uma de direita muito boa, muito ética, que entende o evangelho na sua pureza. Mas essas pessoas de direita, essas pessoas conservadoras, que condenam o Papa, será que essas pessoas podem ser consideradas católicas? Sua opinião? Olha, quem somos nós para excluir os outros, mas eu acho que eles estão numa profunda incoerência, sabe? Todos nós temos nossas incoerências, mas eu acho que eles estão numa profunda incoerência. Não, a vida e as opções e o comportamento deles não batem com a vida, as opções e o comportamento de Jesus. Acontece que muitas vezes Jesus não é a referência para essa gente. A referência para essa gente é uma religião que eles mesmos criaram, uma religião de consolo que eles buscam na igreja, né? Então, e a igreja muitas vezes se presta para isso. Tem muitos padres que consolam a vida atribulada de alguns ricos ou de algumas pessoas que estão de mal com a vida, e Jesus passa longe disso aí, sabe? Jesus é sei lá, uma referência distante, não é a prática de Jesus, não é o Jesus histórico que orienta a vida dessa gente, e nem o Jesus ressuscitado, porque o Jesus ressuscitado continua humilde, continua convivendo com os seus discípulos. O Jesus ressuscitado aparece na forma de um pescador, na forma de um jardineiro, sabe? Aparece caminhando com os discípulos em direção a Emaús como um caminhante a mais, que não fica digamos assim, se vangloriando do que ele do que da própria ressurreição. Continua alguém, do mesmo jeito que foi o Jesus histórico, peregrinando pelas estradas da Galileia, da Judéia e sendo crucificado em Jerusalém. Eu tenho dito por aí que se essas pessoas estivessem lá no tempo de Jesus e no momento que Jesus foi condenado e crucificado, eu acho que eles estariam na frente de Pilatos dizendo: solta Barrabás, crucifica o Galileu. Eu acho que estariam fazendo isso, sabe? Na vida concreta, eles acabariam crucificando Jesus. E só que assim, eu acho que nós temos que dizer que nós estamos cheios de incoerências na nossa vida, precisamos todos os dias nos converter ainda cada vez mais a uma vida de caminhar com Jesus, de seguir Jesus, não é imitar. Imitar ninguém consegue, mas de caminhar com Jesus, de seguir Jesus. Nas condições do mundo de hoje, com os desafios do mundo de hoje, que são diferentes dos desafios da Galileia no tempo de Jesus. Agora, nós precisamos dizer aos escribas e fariseus do nosso tempo, né, as contradições que eles vivem. Nós precisamos também fazer com que eles se questionem sobre a vida
sobre a vida que levam. Não precisa ser nem com palavras, é com a nossa própria vida. Eu acho que quando eles nos chamam de comunistas, nos chamam de ateus, nos chamam dos piores nomes ali, de hereges, Frei Davi, eu acho que a nossa vida está provocando a vida deles, né? Nós estamos provocando, nós estamos incomodando, né? Bendito incômodo. E nós temos que seguir o nosso caminho, procurando colocar em prática, como o Papa Francisco fez, a espiritualidade, a prática, o crer em Jesus não é só um crer com a cabeça, não é só um crer com os lábios, é um crer também com as mãos, com os pés, para onde nossos pés nos levam. Nos levam no caminho do conforto, da burguesia, da riqueza, né? Ou nos levam no caminho da solidariedade, dos mais pobres, dos sofridos, dos indígenas, das comunidades quilombolas, para onde é que os nossos pés nos levam e o que nossas mãos fazem. Nossas mãos dão tapas ou nossas mãos abraçam? Né? Nossas mãos agridem ou nossas mãos afagam? Então, essa pergunta, sabe? Às vezes parece que eu escuto alguns falando ali, isso é porque Santo Tomás de Aquino, não sei o quê. Parece que o crer é um crer só com a cabeça, as mãos não tem nada que ver, a mão pode surrar, pode bater, o pé pode chutar, né? Os pés podem caminhar no caminho da opressão, que não tem problema nenhum. Para nós, não, os nossos pés não são indiferentes, nossas mãos não são indiferentes. Os nossos lábios têm que expressar palavras de conforto, de apoio. E Francisco fez isso, quando ele vai ao encontro, inclusive, lá dos deportados que vinham para a Europa procurando um lugar para viver, né, os migrantes, quando ele vai ao encontro dos pobres na cidade de Assis, na cidade de Roma, é alguém que nunca perdeu de vista as favelas de Buenos Aires que ajudaram a formar a consciência dele. É como se aquilo tivesse sempre presente na vida dele. Isso é espiritualidade, viu? Espiritualidade não é chegar na igreja, botar os joelhos no genuflexório, juntar as duas mãozinhas ali, fechar os olhos e ficar ali em êxtase, né? Não, isto é uma parte, pode ser uma parte importante da espiritualidade, se ao sair dali você se envolve para fazer esse mundo melhor, para curar os doentes, para expulsar os demônios, os tipos de demônio que tem hoje, né? Tem muito demônio hoje por aí, né? Demônio que é um princípio do mal, pode não ser uma entidade física, né? Então, a espiritualidade é isso, a espiritualidade em ação ou na ação, como diz esse programa que você faz aí no nosso querido Instituto Conhecimento Liberta, que está libertando muita gente também, como Jesus libertou. Muito bom, muito bom. O Sérgio, Frei Sérgio, veja só, o nosso querido fundador, São Francisco de Assis, viveu uma crise entre a intuição que ele trazia com muito vigor e a instituição, que era a igreja, que naquele tempo dele estava uma igreja bem complicada, uma igreja que estava muito mais na institucionalização, esquecendo a essência do evangelho, esquecendo a intuição. O Papa Francisco também revelou essa crise entre a intuição de lutar pelos pobres, lutar por um mundo melhor, e a instituição que é a igreja. E olhando lá um pouco para trás, você vê que Jesus Cristo nasceu no mundo judaico, mas Jesus Cristo não abraçou a estrutura institucional judaica. Jesus Cristo foi muito intuitivo em favor dos pobres, né? Aquela mulher que estava sendo condenada, ele vai, reúne todo mundo e pergunta: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mulher, vai, nós não te condenamos. Sérgio, a questão da intuição e instituição, essa crise, como resolver na nossa vida de cada dia hoje? Cada um que está aqui acompanhando o nosso programa, está nos seguindo, até dá like aí para pessoas entrarem no grupo, que isso vai ficar no YouTube e nas redes sociais para você repassar para os seus amigos. O que você dá de dica para cada um resolver dentro de si esse conflito comum daqueles que querem seguir Jesus Cristo entre intuição
e instituição. Francisco foi muito guiado pela intuição, assim como Jesus foi muito guiado pela intuição, e o próprio Francisco foi muito guiado pela intuição. Nós precisamos de instituição, de instituições, nós precisamos de organização, mas ela não pode sufocar o profetismo, ela não pode sufocar a liberdade dos filhos de Deus, ela não pode sufocar a nossa ação em favor dos mais pobres, dos necessitados. Então, tem que haver um equilíbrio e esse equilíbrio tem que sempre pesar muito mais para o lado da intuição, do profetismo, porque é isso que oxigena a igreja, é isso que oxigena a sociedade, é isso que oxigena a história do mundo e da humanidade. O espírito que vem do fundo, que vem de dentro, que nos provoca, ele vem sempre de uma profunda intuição, de um profundo afeto, de um profundo amor, né? Um profundo amor, que o mais importante que Jesus nos deixou como legado é o amor ao próximo, o amor a Deus, o amor à natureza, mas principalmente o amor aos mais fracos, o amor aos pobres, um amor organizador, não é um amor assistencialista, né? É um amor que ajuda as pessoas a se levantarem por si mesmos. Né? Jesus mesmo disse: se levanta e anda, rapaz, vai lá, assume, bora! É um pouquinho isso que o Papa Francisco fez, que Jesus fez, e que é a nossa missão nesse mundão velho de Deus hoje aí. Exatamente. Meu irmão Frei Sérgio, o Papa Francisco estava muito incomodado com a pouca eficiência do capitalismo em dividir os bens com todo mundo. Ele estava incomodado com a pouca eficiência do comunismo em dividir os bens com todo mundo. E o Papa Francisco lançou um projeto chamado de Economia de Francisco. E aí, essa economia de Francisco, ele estava muito mais servindo a São de Assis como proposta, não ele como pessoa, Papa Francisco. Ele lançou o programa Economia de Francisco. Reuniu economistas jovens do mundo inteiro em alguns encontros para debater o surgimento de uma nova maneira de fazer surgir um novo sistema econômico no mundo, onde todos os pobres, como os ricos, tivessem equalização, direitos iguais. Opinião, a igreja e o novo Papa vai ter o coração aberto para esse projeto do meio de Francisco? E você já, como o nosso horário está quase esgotando, você pode responder, fazer sua mensagem final também. Frei Davi, eu acho que o Papa Francisco deslanchou alguns processos dentro da igreja, sabe? Um processo de uma igreja que vê a questão social ligada com a questão ambiental, o grito dos pobres com o grito da terra. Ele deslanchou um processo de uma nova democracia com fraternidade e profunda participação social, que é a encíclica Fratelli Tutti. Ele deslanchou um processo de uma igreja sinodal, que é a tradução para dentro da igreja de uma democracia participativa. Uma igreja feita por todos, uma igreja que é povo de Deus e que se expressa na sinodalidade e na participação de todos, num sistema de sínodo permanente. Uma igreja em permanente assembleia, buscando conjuntamente a Deus e tentando viver conjunto e coletivamente o Evangelho de Jesus. Deslanchou o processo da participação das mulheres na igreja. Deslanchou o processo de uma nova economia, porque a economia, como ele dizia, a economia atual não tem alma, é preciso realmar a economia. A economia atual não tem coração, é preciso que a economia tenha coração. Ele aponta para uma outra economia. Ele sabia que os velhos economistas das velhas escolas não iriam ouvi-lo. Então, ele chama os jovens economistas e cedeu a isso o nome de Economia de Francisco. E eu acho que é uma economia dos dois Franciscos, né? Do Francisco de Assis e do Francisco de Buenos Aires, que é uma economia, uma economia de inclusão, uma economia de reciprocidade, não é uma economia de exploração, não é uma economia de escravidão, não é uma economia de submissão, não é uma economia de uns muito ricos e a esmagadora maioria muito pobre, não é uma economia de destruição da natureza, mas é uma economia de convivência com a natureza. Eu acho que o Papa Francisco deslanchou o processo, acho que também o processo de maior participação dos leigos na igreja, da mudança da regra do celibato obrigatório, né, o celibato opcional,
Eu acho que todos esses processos ele deslanchou e eu espero que o processo histórico vai transformar o sonho de Francisco numa realidade na igreja e no mundo. Muito bom, muito bom. Eu sou tentado a fazer mais uma pergunta, porque agora mesmo fui entrevistado pela Globo News e a pergunta deles foi essa, eu vou dizer para você também. O Papa Francisco deu muita ênfase também ao combate ao racismo e à falta de oportunidade de discriminação. Como você vê o fato de que aqui no Brasil, a Igreja Católica, que tem maior rede de escolas católicas, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. E, no entanto, nesses espaços, entre os alunos que estão ganhando grandes oportunidades de serem grandes da sociedade, entre esses alunos não chega a 3% alunos afro-brasileiros. Não estaria na hora da igreja do Brasil inteiro repensar e gerar uma cota de 30% em todas as escolas católicas para os jovens negros, indígenas e quilombolas? Sua opinião. As escolas católicas no Brasil, infelizmente, tirando exceções, que são honrosas exceções, são escolas de elite, né? Escolas que formam a elite para depois massacrar o povo. Tinha que ter um profundo questionamento sobre isso. E tem uma enorme contradição, né, Frei Davi? Negro não tem dinheiro para pagar o preço de uma escola católica. Elas são escolas de quem é rico, e negro não é rico. Mas negro não é rico, caboclo não é rico, sabe? É os ricos que acessam as melhores escolas e muitas delas são as escolas católicas que funcionam como escolas privadas. Teria que fazer uma grande reflexão. Nossa vida religiosa, inclusive, precisaria refletir sobre isso, né? E eles aceitariam, esses ricos, pagar um pouco mais para ter bolsas para os pobres, para os negros, para os índios, para as populações marginalizadas? Não sei. Acho que não teriam essa solidariedade. Então, e nós estamos consumindo muita gente boa, muita gente inteligente, muita gente preparada da igreja nas escolas católicas para um resultado pífio, né? Para um resultado de evangelização muito pequeno. Eu acho que tem que se questionar isso aí, sim. Não é pegar e chutar, não é pegar e abandonar, não é pegar e jogar fora. É perguntar como é que nós, inteligentemente, podemos fazer isso ser diferente. Exatamente. Qual é a sua rede social e dê sua mensagem final? Um grande abraço e uma grande mensagem de paz e bem. Que o Senhor Jesus esteja com todos, com todas, com todos, que uma bênção de Deus todo misericordioso para cada um e cada uma de vocês. Muito bom. E agora eu faço a oração final do programa Espiritualidade na Ação, que trabalhou o tema Espiritualidade do Papa Francisco na concretude do dia a dia. E a oração final é essa. Senhor Deus, obrigado por ter nos premiado com essa figura fantástica chamada Papa Francisco. Obrigado, Pai, porque o mundo inteiro, todo jornal, a grande imprensa, está dando ênfase a todo o bem que Francisco fez enquanto pessoa e enquanto cristão. Querido, faz com que surja entre nós católicos um aceleramento para canonizar o Papa Francisco. Nós precisamos de ter um santo com o perfil de Francisco para dar continuidade ao projeto de Jesus Cristo, para dar continuidade ao projeto que seguiu Francisco de Assis. Pai querido, dê a cada um de nós, frade franciscano, dê a cada um de nós, católico do mundo inteiro, visão de vida a partir da experiência concreta de colocar em prática o Evangelho feita pelo nosso querido Papa Francisco. Senhor, abençoe a cada um de nós para que a gente tenha vigor, compromisso com todos os pobres e todos aqueles que o Papa Francisco abraçou. Te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Imagine estar andando pelas ruas durante a ditadura militar. De repente, um caminhão de entrega de jornais para. Sai de dentro um militar armado e você é preso. Parece ficção, mas documentos e testemunhas comprovam a participação da Folha de São Paulo, uma das empresas apoiadoras da ditadura militar.
No domingo 27 de abril, às 8 horas da noite, o ICL exibe Folha Corrida, uma série documental que revela o envolvimento direto de empresas, inclusive da imprensa, com a repressão militar. Com base em 2 anos de pesquisa e documentos inéditos, essa produção é um marco na recuperação da nossa memória histórica.